Olá a todos, meu nome é Priscila Landini e hoje eu vou apresentar para vocês a palestra intitulada Taxonomia de Plantas Tóxicas de Interesse Agronômico. Essa palestra vai ser construída de maneira gradativa, então eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre taxonomia, um pouquinho sobre plantas tóxicas e, por fim, quais são as principais plantas tóxicas de interesse agronômico, quais são os cuidados que a gente deve ter em caso de intoxicação de animais e também algumas outras informações extras, certo? E vou me apresentar inicialmente e no final tem também o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse tema. Bom, eu sou a Priscila Landini, eu sou bióloga, sou formada pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Fiz minha graduação no Centro de Ciências Agrárias, que é o campus de Araras, que inclusive é onde eu atualmente sou professora substituta. E esse campus, ele é um campus que fica numa área rural, então ele tem bastante influência rural. Essa sempre foi uma área de interesse nas minhas pesquisas e eu gosto bastante de desenvolver pesquisas com plantas tóxicas. No caso, eu sou taxonomista, então eu trabalho com identificação de espécies e é um prazer, um privilégio para mim dar uma palestra sobre esse tema. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado em Biologia Vegetal na Unicamp, ambos, tanto o mestrado quanto o doutorado, e eu fiz também uma especialização em ensino de ciências pela UNOeste. No caso do meu mestrado, eu fiz com o gênero Manihô, então eu estudei mandioca no meu mestrado, taxonomia do gênero Manihô na Amazônia brasileira. E é interessante ressaltar porque a mandioca é uma planta tóxica, como eu vou falar ao longo desta palestra, certo? Então, assim, é um grupo que eu já venho trabalhando há bastante tempo. Mas, o que é taxonomia? Como eu falei, eu sou taxonomista, mas o que significa falar que eu sou taxonomista ou que tal pessoa desenvolve taxonomia? Taxonomia é a área responsável por dar nomes aos seres vivos, sejam eles plantas, animais, fungos ou bactérias, por exemplo. Então, no meu caso, eu sou taxonomista de plantas, trabalho com taxonomia vegetal. Mas tem profissionais que trabalham com taxonomia de fungos, com taxonomia de bactérias, de animais. Então, o taxonomista é aquele profissional que ele vai analisar toda a morfologia da espécie em questão e associar aquele indivíduo, aquela planta, a uma entidade, a um nome. Então, esse nome é único. Um único nome só pode ser ligado a uma espécie. Então, uma mesma espécie não pode ter dois nomes, válidos e aceitos. Então, o taxonomista é o profissional responsável por identificar as espécies, por associá-las a características morfológicas típicas de cada uma. E por que nós precisamos conhecer o nome correto das espécies? Por que simplesmente não podemos somente usar nome popular, por exemplo? Nós sabemos que muitas plantas são conhecidas apenas pelo seu nome comum, pelo seu nome popular. Mas o grande problema de usarmos apenas os nomes populares é que esses nomes populares variam de região para região. Então, uma planta que aqui tem um nome popular, a mandioca novamente é um excelente exemplo, ela pode ter um outro nome em outras regiões, como por exemplo, macaxeira, aipim, mandioca, mandioca brava, e todos eles se referirem à mesma espécie, por exemplo. E assim acontece com outras plantas, com outros animais. Então é importante que a gente consiga estar associando uma planta com o seu devido nome, justamente para podermos produzir conhecimento científico sólido. Imagine você trabalhando, por exemplo, numa empresa farmacêutica ou na produção de um medicamento fitoterápico. É essencial que você saiba o nome correto da planta que é utilizada como base para o que está sendo produzido ali, justamente para não haver nenhum tipo de risco, para não haver nenhum tipo de problema. A taxonomia, então, ela é uma ciência de base. Ela está lá na base garantindo que tudo que venha depois esteja com maiores chances de sucesso e, consequentemente, o que depender do nome científico vai estar correto, certo? E o que são
plantas tóxicas, então. O que são plantas tóxicas? As plantas tóxicas são aquelas plantas que apresentam substâncias, geralmente metabólitos secundários, e aí nós estamos falando de vários tipos de substâncias. As mais comuns e conhecidas são os alcaloides, são os glicosídeos, que podem ser de mais de um tipo, como, por exemplo, os glicosídeos cianogênicos, os glicosídeos cardioativos, compostos calcinogênicos, e essas substâncias, que são um produto do metabolismo secundário das plantas, são capazes de provocar intoxicação em pessoas e em animais que venham a ingerir, alguma parte vegetativa, ou seja, raiz, caule e folha, ou reprodutiva, flor, fruto, semente dessas plantas. Então, a intoxicação, na maioria das vezes, ocorre de maneira acidental. A planta produz esse metabólito e, eventualmente, ela acaba aí sendo ingerida por algum animal e gerando essa intoxicação. E por que nós precisamos conhecer as plantas tóxicas? As plantas tóxicas estão presentes no nosso dia a dia. Então, são plantas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, naturalmente, que já estão inseridas no dia a dia dos seres humanos. Elas são muito comuns no paisagismo urbano, na ornamentação, em jardins e na natureza como um todo. Nas pastagens, muitas vezes elas ocorrem como plantas invasoras, como espontâneas. Então, é necessário conhecermos as principais plantas tóxicas para podermos evitar possíveis acidentes, tá? Então, quem, por exemplo, nunca ouviu falar ou não tem em casa, talvez um Comigo Ninguém Pode, ou uma espada de São Jorge, são plantas da família Arácea que estão frequentemente associadas aí com acidentes de animais domésticos, também às vezes com pessoas. Mas quando a gente fala de interesse agronômico, nós vamos pensar então nas plantas tóxicas que podem estar gerando o acidente dentro do campo, intoxicação aí de grandes animais, plantas invasoras de pastagem, certo? Mas por que então algumas plantas são tóxicas? Bom, para pensarmos nisso, nós precisamos pensar nas plantas em seu habitat e em alguns fatores evolutivos. Diferentemente dos animais, que quando se sentem ameaçados podem correr, podem fugir ou mesmo atacar as suas ameaças, as plantas são organismos estáticos. Elas estão fixas a um substrato, geralmente a terra ou uma rocha ou outra planta mesmo. Então, elas estão sobre alguma coisa. Logo, as plantas não se locomovem como os animais. Deste modo, ao longo de uma série de processos evolutivos, as plantas desenvolveram diversos mecanismos para afastar os predadores. E um desses mecanismos foi o desenvolvimento de metabólitos secundários, que são essas substâncias que apresentam potencial tóxico. Desta maneira, conhecer os princípios de taxonomia, ou mesmo saber a quem recorrer ao ter dúvidas sobre a identidade taxonômica de uma planta, é de fundamental importância para mitigar a ocorrência de acidentes, ou mesmo para um possível tratamento médico em casos de intoxicação. Então, é muito importante que nós saibamos, ou principalmente as pessoas que trabalham no campo, que trabalham com animais, com pastagens, saibam quais são as principais plantas que podem estar gerando uma intoxicação nestes animais, ou então, pelo menos, conheçam profissionais que trabalhem com taxonomia e consigam fazer essa identificação botânica, para que elas possam estar fazendo o manejo correto dessas plantas, dessa pastagem, está eliminando essas possíveis ameaças ao gado e, no caso de uma possível intoxicação, está recorrendo ao médico veterinário. Mas como nós viemos aqui falando sobre esses metabólitos que as plantas tóxicas possuem, então o que é isso? Quando a gente fala metabólito secundário, do que nós estamos falando? Borges e Amorim definem metabólitos secundários como produtos do metabolismo vegetal, então é um produto produzido a partir de processos de fisiologia
que objetivam proteger a planta de diversos fatores bióticos e abióticos, apresentando potencial nutricional e farmacológico próprio. Então, o que são potenciais bióticos e abióticos? Biótico é relacionado a seres vivos, então ele tem uma função de proteger a planta de uma predação, por exemplo. E abiótico, ele está relacionado com a proteção contra fatores abióticos, radiação solar, ou então, dependendo de onde a planta vive, incidência luminosa e vários outros fatores, alterações no solo, do pH, tudo isso pode estar interferindo na fisiologia dessa planta e, consequentemente, nos metabólitos secundários envolvidos. Por exemplo, no caso da mandioca, que é a planta que eu estudei no meu mestrado, alguns estudos mostram, por exemplo, que a quantidade de glicosídeos cianogênicos dela pode variar em função da temperatura e da altitude. É só um exemplo aí de fatores abióticos que podem interferir no acúmulo de metabólitos secundários. E existem diversas classes de substâncias que apresentam toxicidade ou potencial tóxico tanto para animais quanto para plantas mesmo. Então, quais são essas substâncias? Alcaloides e glicosídeos, principalmente. Nós temos outras substâncias, mas muitas delas apresentam importância relacionada ao metabolismo secundário das plantas e são substâncias frequentemente associadas a intoxicações. Falando então um pouquinho dos alcaloides. O que são alcaloides? São substâncias orgânicas cíclicas contendo nitrogênio em estado de oxidação negativo e cuja distribuição é exclusiva entre os seres vivos. Essa é a definição de Pelletier. É comum que os radicais sejam precedidos, então, pela terminação ina. Exemplos de metabólitos secundários do tipo alcaloide: cafeína, nicotina, morfina. Notem que todos eles terminam com ina, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos: a nicotiana, tabaco, e o café, coffea arábica. Ambos produzem metabólitos secundários do tipo alcaloides. O café, inclusive, uma planta de grande importância e representatividade econômica em alguns países do continente africano, já foi reportado vários casos de cabras que consumiam as folhas ou os frutos do café e ficavam agitadas devido à cafeína. A nicotiana tabaco, também uma planta associada aí à produção de uma série de produtos que são consumidos historicamente e que podem causar vício, por exemplo. E a nicotina, ela é tóxica. Ela é um mecanismo da planta produzir uma defesa contra a predação. Além disso, temos os glicosídeos. Os glicosídeos, eles têm vários tipos. Um dos tipos de glicosídeos são os glicosídeos cianogênicos, que são compostos por açúcares ligados a moléculas de HCN. O que é o HCN? É o ácido cianídrico. E os glicosídeos são algumas das substâncias mais tóxicas conhecidas e catalogadas. Quando eles estão em meio aquoso, eles sofrem hidrólise, ou seja, quebra através da água, liberando ânions do tipo cianeto. Aqui eu deixei uma imagem da raiz de mandioca, uma raiz tuberosa, e é uma planta típica que produz e acumula cianeto. Então, uma planta tóxica. E aí vem uma pegadinha, uma pergunta que eu sempre costumo fazer para as pessoas. Qual a diferença entre a mandioca brava e a mandioca de mesa? Ou entre a mandioca que a gente usa para fazer ela assada, cozida, da mandioca que vai para farinha, por exemplo, ou para maniçoba? Poucas pessoas sabem, mas essas duas mandiocas são da mesma espécie, de variedades diferentes, mas a identidade taxonômica é Manioesculenta para as duas. O nome científico é o mesmo. Mas qual que é a diferença? É que em algumas variedades ela vai acumular mais glicosídeos cianogênicos, ela vai ser mais tóxica. Mas aquela mandioca que a gente compra no mercado para fazer em casa, ela também tem glicosídeos cianogênicos, ela também é tóxica.
mas ela tem uma quantidade menor, né? ppm, partícula por milhão. Ela tem menos partículas por milhão de HCl, então ela é menos tóxica. E nós conseguimos consumi-la com mais segurança. E além disso, como o cianeto é uma substância volátil, né? O HCN é volátil, em meio aquoso ele sofre hidrólise, ele acaba evaporando. Então, no processo de cozimento dessa mandioca de mesa que nós consumimos, ela se torna ainda menos tóxica. Mas nós temos aí muitos casos de acidentes, de pessoas que compraram, às vezes sem procedência, ou que não sabem a origem da raiz que elas compraram e podem sim sofrer intoxicação, porque algumas variedades acumulam muito HCN e podem ser fatais. Entrando então um pouco na questão das plantas tóxicas de interesse agronômico. Nós temos aí várias plantas tóxicas relacionadas à intoxicação do gado, de ovinos, bovinos e caprinos, mas aqui eu vou trazer algumas, tá? Algumas das principais, mas se vocês procurarem, tem muitas outras. Outra questão é, eu sempre trago o nome científico e a família entre parênteses, além do nome popular, quando existir, no caso das plantas que causam intoxicação, como elas são conhecidas. Então, por exemplo, no caso da Maria Mole, que é o Senécio brasiliensis, a família dessa planta é a família Asteraceae, tá? A terminação de família é sempre ácea, tá? Então, no caso dessa família, muitas espécies apresentam o mesmo metabólito secundário. Então, aqui eu trouxe o exemplo do Senécio brasiliensis, mas tem outras espécies de senécio que também apresentam o mesmo tipo de metabólito secundário, que no caso dessa planta são os alcaloides pirrolizidínicos, que apresentam potencial hepatotóxico, ou seja, são tóxicos para o fígado. E essa planta, ela é muito comum no sul do Brasil, sendo que mais da metade das mortes de bovinos no sul, no Rio Grande do Sul, é devido a intoxicações por Senécio brasiliensis. Então, se você pegar os animais mortos por ingestão de plantas tóxicas, mais da metade teve o óbito devido à ingestão de senécio. Então, é um gênero aí que está bem associado no sul do Brasil à intoxicação de bovinos. Então, ele tem uma porcentagem muito alta dentro das intoxicações causadas por plantas. Além do senécio, nós temos aqui as Clépias curaçávica, conhecida popularmente como oficial de saia, família Apocynaceae, uma família que tem várias espécies tóxicas também. E uma família caracterizada por apresentar látex. Então, muitas espécies de Apocynaceae têm látex. Látex é aquela substância geralmente branca e pegajosa, que quando nós quebramos uma parte da planta, acaba escorrendo. O látex frequentemente é tóxico, não só na família Apocynaceae, mas em outras famílias também, como em Euphorbiaceae, como a gente vai ver um pouco mais para frente. E essa espécie, ela é nativa do continente americano e ela ocorre em todos os estados brasileiros. Possui diversas substâncias cardioativas, ou seja, que vão estar, às vezes, causando mal ao coração, ativam demais o coração e podem aí levar ao óbito o animal que ingeri-las, além de possuírem glicosídeos do tipo asclepina. Aqui temos mais uma foto dela e uma foto com uma borboleta monarca em cima. A borboleta monarca é uma espécie que tem uma relação muito próxima com as Clépias curaçávica. As larvas dessa borboleta se alimentam do látex dessa planta. Então, o nome popular dela em inglês, inclusive, é milkweed, erva de leite, justamente porque ela tem bastante látex. E essas borboletas, na fase larval, se alimentam desse látex e acabam, por conta disso, também se tornando tóxicas, por ingerirem esse látex. E é uma planta muito comum nas pastagens, ela é infestante das pastagens, e o grande perigo dela é quando ela não está com flor. Então, a pessoa vai, poda, roça aquela área, então corta a parte que tem a flor, o gado vai se confundir e vai ingerir ela junto
com a pastagem, junto com as outras forrageiras que ele está acostumado a ingerir. Então, quando essa planta for ser eliminada, ela precisa ser eliminada pela raiz, porque senão ela vai rebrotar, ela vai ficar lá com a parte verde e pode gerar uma intoxicação acidental. Temos também a Ipomoea carnea, uma convolvulaceae, conhecida como algodão bravo. A família convolvulaceae é uma família que tem plantas muito bonitas, muito vistosas, com a corola, que é o conjunto de pétalas, unida e muito bonita mesmo, muito chamativa, com pétalas coloridas e formando esse tubo, essa corola tubular. É uma planta conhecida frequentemente, as espécies dessa família são chamadas às vezes de glórias da manhã. E essa espécie em especial, ela é considerada tóxica tanto para bovinos, para caprinos e para ovinos, especialmente ao ser ingerida por longos períodos em épocas de estiagem, tá? Porque às vezes ela fica verde ao longo do ano, mesmo durante períodos secos. Então o gado acaba tendo pouca opção alimentar e acaba ingerindo essa planta nos períodos mais secos. O princípio tóxico da Ipomoea carnea é a svansonina, além de possuir diversos outros tipos de alcaloides. Então, tanto quanto a gente vai ver daqui para frente, muitas das espécies em que o gado acaba se alimentando acidentalmente, esse acidente ocorre por conta de falta de opções alimentares em épocas mais secas. Essa planta ela fica verde por longos períodos. Aqui temos o Pteridium aquilino, a samambaia das taperas ou samambaia do campo. Tem vários nomes populares para essa planta e é uma samambaia típica mesmo que ocorre nas áreas de pastagens. E a samambaia é muito comum em regiões tropicais. No Brasil, Matos e colaboradores indicaram a ocorrência dessa espécie para o Mato Grosso, para algumas áreas da Amazônia e para o Nordeste. E ela apresenta diversos tipos de glicosídeos, além de potencial carcinogênico. O que é isso? Ela tem potencial de causar mutações que podem levar a tumores, a cânceres em bovinos, além de causar distúrbios neurológicos. Então, normalmente, as áreas que estão infestadas por samambaias, muitas vezes elas ficam infestadas porque às vezes a pessoa que cuida daquelas áreas não sabe que se o gado ingerir, ele pode vir a sofrer as consequências. As pessoas às vezes não sabem que as samambaias possuem esse potencial tóxico e carcinogênico. Então, é importante, novamente, conhecermos as plantas e o seu potencial tóxico para estarmos evitando esse tipo de situação. Aqui na foto nós temos inclusive os báculos da samambaia. Os báculos são essas folhas jovens enroladinhas, que são típicas de samambaias. Um outro grupo de plantas tóxicas é a família Euphorbiaceae, inclusive é a família da mandioca. E aqui no caso nós temos Ricinus comunis, a mamona, uma planta muito conhecida dos brasileiros, uma planta que é típica de áreas abertas, muito invasora e encontra-se distribuída em todo o território brasileiro. E por que ela é uma planta considerada invasora? Ela tem um sucesso reprodutivo muito grande e se predomina às vezes sobre determinadas vegetações nativas. Essa planta ela tem um fruto do tipo cápsula que explode e lança sementes para longe da planta-mãe, colonizando então várias áreas. Ela é rica em ricina e ricinina, que causa acidentes com a sua ingestão acidental. No caso dos animais, a intoxicação ocorre através da ingestão das folhas, também durante o período de escassez. Então, é uma planta muito comum nas bordas das pastagens, nas bordas de mata, e ela deve ser eliminada dos locais com animais que podem ingeri-la por acidente. Aqui nas fotos, nós temos a imagem de uma inflorescência da mamona. Na inflorescência típica, nós temos as flores femininas que ficam acima e abaixo nós temos as flores masculinas.
Uma outra espécie que causa acidentes é o fedegoso, de nome científico Senna occidentalis. Essa planta é uma fabácea, ou seja, é uma leguminosa. É uma leguminosa amplamente distribuída pelo Brasil, com relatos de intoxicação em ovinos, caprinos, suínos, equinos e javalis. Além desta planta, nós temos a mandioca, Manioa esculenta, da família Euphorbiaceae. E essa planta é muito interessante porque ela é muito cultivada no Brasil. A mandioca, ela é uma planta nativa do Brasil. Manioa esculenta, que é a espécie que nós consumimos, é nativa da Amazônia. Então, a mandioca é uma planta cultivada no país todo, com diversas variedades e 116 espécies registradas na flora e fauna do Brasil. Então, uma planta que tem uma importância econômica e agronômica muito grande, mas que, se ingerida por acidente, pode sim causar potencial de intoxicação devido a quantidades variáveis de glicosídeos cianogênicos que estão presentes em todas as partes da planta. Então, desde a raiz até as flores, nós vamos ter glicosídeos cianogênicos. Outra espécie que causa bastante acidente é a Amorímia publiflora, uma malpighiaceae, chamada de timbó, uma planta escalante, um cipó, bastante difundida na região nordeste do Brasil, com a sua distribuição se estendendo para a região sudeste, sendo considerada uma das plantas tóxicas de maior importância para a pecuária. E, novamente, os animais sofrem essa intoxicação através da ingestão das folhas em qualquer época do ano, mas especialmente nas épocas mais secas, de acordo com Matos e colaboradores. Na imagem ilustrativa do artigo de Scon e colaboradores, nós temos aqui algumas fotos das folhas e das flores de Amorímia pubiflora. Uma outra malpighiaceae, chamada de cipó preto, de nome científico Niendezuela multiglandulosa, também tem uma importância muito grande na intoxicação de animais, porque essa planta ocorre em boa parte do território brasileiro, especialmente no Nordeste, no Sudeste e no Centro-Oeste. E é uma planta que apresenta baixa palatabilidade, ou seja, ela não é uma planta tão agradável para os animais. Mas, na falta de outras opções, ela acaba sendo ingerida. Novamente, acidentes que vão estar ocorrendo em épocas mais secas do ano. E aqui nós temos um exemplo de um artigo científico de Carvalho e colaboradores que relata a intoxicação de bovinos por Tetrapteris multiglandulosa. A Tetrapteris multiglandulosa é o nome que se usava antigamente para Niendezuela multiglandulosa. Então, é a mesma planta, apenas houve aí uma mudança taxonômica no nome da espécie, que agora tem como nome aceito Niendezuela multiglandulosa, mas que é uma planta tóxica e apresenta vários relatos de intoxicação. Aqui temos uma imagem, inclusive, de uma planta que causa vários tipos de intoxicação, uma planta colorida, chamativa, uma rubiácea, da mesma família do café, inclusive, o café também é uma rubiácea. E o nome científico dela é Palicoura marquigrave, conhecida popularmente como erva de rato. É uma planta invasora de pastagens e que causa um grande número de intoxicações, também chamada de erva de rato. A toxicidade máxima da planta é atingida durante a fase de produção dos frutos, podendo causar morte súbita em bovinos, ovinos e caprinos. Tá? Mas ela não é só tóxica na fase de produção de frutos, ela é tóxica em todas as suas etapas. Ela tem maior toxicidade durante a fase de frutificação. Aqui temos mais uma imagem dessa espécie em campo. E em bovinos, a ingestão acidental da Palicoura marquigrave altera a função cardíaca, atingindo também o sistema nervoso central, de acordo com
matos e colaboradores. E como profilaxia, é indicado isolar a área em que a planta esteja e eliminá-la dos locais de pastejo do gado. E essa é uma dica para todas as plantas tóxicas no geral que ocorrem em áreas de pastejo. O ideal é que elas não estejam na área que o gado vai se alimentar, justamente para evitarmos acidentes. Nós temos também uma planta chamada de Cestrum levigatum, da família Solanaceae, nome popular coerana. Tem vários nomes populares, tá? Eu coloco aqui um mais comum ou mais encontrado, mas tem vários nomes populares. Tem a foto dela também. É uma Solanaceae, uma planta que tem também a corola unida, e é uma espécie típica da América do Norte, mas que está presente amplamente distribuída no Brasil. Essa espécie também apresenta palatabilidade ruim, ou seja, o gosto dela também não é muito agradável, o que faz com que ela seja procurada pelo gado em épocas de escassez de pasto. E diversas espécies do gênero Cestrum apresentam importância médico-veterinária por causarem intoxicações. Além disso, as substâncias presentes em Cestrum levigatum apresentam efeito cumulativo, ou seja, quanto mais se ingere, mais o organismo vai acumulando aquelas substâncias e aumentando as chances de ocorrer uma intoxicação deste animal através da ingestão dessas plantas, certo? Sabendo dessas informações, conhecendo então as principais plantas tóxicas que a gente falou hoje, que causam acidentes em ovinos, bovinos e caprinos, ou seja, em animais que estão fazendo pastejo, como que a gente pode evitar esses acidentes? Bom, primeiramente, estimulando a formação de profissionais capacitados para o reconhecimento de plantas tóxicas, especialmente aquelas que afligem o gado e o ser humano. Então, é muito importante que nós tenhamos mais taxonomistas. E quem que pode ser taxonomista? A gente pensa mais em biólogos, porque é um curso, né? Biologia é um curso que tem bastante disciplinas relacionadas à biologia vegetal, mas não é um pré-requisito. Nós temos taxonomistas que são formados em engenharia agronômica, em engenharia florestal, em diversas outras áreas que tenham uma base de botânica sólida e forte para estar identificando plantas. Quando for notada a presença de plantas tóxicas herbáceas, remover com a raiz para que o gado não se confunda. E sempre lembrar de usar luvas, de se proteger, de descartar em local correto, porque o simples contato do látex com a nossa mão pode estar causando uma reação alérgica. Então é importante tomar muito cuidado em se tratando de plantas tóxicas. Ter em conta que a maioria dos acidentes de intoxicação ocorrem pela escassez de pasto na época seca. E isso vale principalmente para regiões mais secas do país ou épocas em que chove menos, pela superlotação de pastagem, pelo jejum durante o transporte. Então, é preciso haver maior atenção ao manejo alimentar dos animais, adotando medidas como pastejo rotacionado, suplementação da dieta, fazendo a limpeza do pasto, evitando ali o campo sujo, para eliminar as plantas exóticas e as plantas que são potencialmente tóxicas para este gado. Além disso, ter contato com uma equipe multidisciplinar. O que seria uma equipe multidisciplinar? Precisa conhecer uma pessoa que vai fazer o reconhecimento dessas plantas, que saiba se você está realmente diante de uma planta tóxica ou não. Então, aí, ter o contato de um taxonomista, de um zootecnista, de engenheiro agrônomo. E no caso de uma intoxicação que já ocorreu, impreterivelmente tem que haver o contato de um médico veterinário para estar fazendo o atendimento a este animal, tá? E onde nós podemos obter mais informações sobre plantas tóxicas e dados sobre intoxicação? No site da Fiocruz, do Cinetox, nós temos vários dados. Então,
os dados de intoxicação de pessoas por plantas tóxicas, eles são compilados pelo Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, que, por sua vez, são obtidos a partir dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica, localizados em vários estados brasileiros. A Embrapa também fornece uma série de informações sobre essas plantas. Por exemplo, as informações que eu trouxe para vocês sobre samambaias é de um trabalho da Embrapa. E, claro, através de artigos científicos publicados em periódicos indexados. Aqui nas referências eu deixo os trabalhos que foram utilizados para compor esta apresentação, para que eu pudesse trazer mais informações para vocês e através dos quais vocês podem estar aperfeiçoando ainda mais os conhecimentos de vocês em plantas tóxicas. Eu deixo aqui o meu muito obrigada pela atenção na palestra e o meu e-mail de contato, caso alguém tenha alguma dúvida sobre esta apresentação. E muito obrigada pela atenção.